Espero que essa mensagem encontre terra fértil, que você preste atenção e permita que o recado chegue a você. O carteiro é o pastor. Eu só sou o carteiro. O importante não é o carteiro, o importante é a carta. Então eu só vou trazer a carta. Mas não adianta entregar uma carta que não é lida, que não é aceita, que volta para o remetente. Então, eu só sou o carteiro e quero entregar a carta que Deus manda para você nesta manhã. E eu espero que você receba, leia, pratique. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 32:10. Em uma terra deserta, ele o encontrou, em uma região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada. Paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro foi com ele. Curva a sua cabeça. Tem muita coisa para a gente viver esse domingo, mas nada é mais importante do que esse momento. Então abaixa a ansiedade, abaixa a expectativa. Não é hora de ver o WhatsApp, não é hora de perguntar nada para ninguém. Não há nada para ser resolvido que seja mais importante do que agora. Concentre-se e peça ao Espírito Santo para falar com você. Fale para ele isso. Fala comigo, Espírito Santo. Usa a minha vida agora, Espírito Santo. Dê-nos a verdade que precisamos ouvir. Os que estão aqui, os que estão online, que sejamos tocados pela tua voz. E todo embaraço, todo impedimento, toda voz contrária que queira roubar o poder da palavra, está debaixo dos nossos pés e repreendida, porque sairemos daqui em pé, com a verdade que nos liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Moisés aqui, ele que escreve o Pentateuco, e ele está chegando no fim da vida. Um homem que viveu 120 anos. Quanta coisa alguém que viveu 120 anos tem para contar. Quantas experiências. E muitas delas nós conhecemos. Mas ele olha para trás e ele vai resumir a história de Israel. E ele poderia, para resumir a história, falar, por exemplo, das 10 pragas, que foi, convenhamos, um marco. Das 10 pragas, Deus libertou uma nação que estava cativa há 400 anos. Ele poderia falar, poxa vida, do mar vermelho que foi aberto. Que coisa incrível, 2 colunas de água e uma nação passando em terra seca. E quando todos terminaram de passar, as águas se fecham e o inimigo foi sepultado nas águas do mar. Ele poderia, por exemplo, falar da belíssima coluna de fogo que guiava o povo hebreu no deserto durante a noite e os aquecia, ou da nuvem que os protegia do sol durante o dia. Poderia falar das roupas que não se gastavam, dos chinelos, das sandálias que não se gastavam. Ele poderia falar do que era o Monte Sinai, onde Deus deu a tábua das leis para ele. Mas ele escolhe no final da vida resumir o que viveu dizendo: Deus foi como uma águia. Isso é curioso, porque a intenção de Moisés não é nos ensinar sobre a águia, não é sobre biologia e nem entender sobre animais. Mas Moisés está dizendo como que Deus transforma pessoas. O movimento desse texto é: Deus encontrou um povo, guardou esse povo, despertou esse povo e guiou esse povo. Essa é a ordem da transformação. Nós amamos quando Deus nos encontra. Uau! Quem é que nunca
vibrou quando Deus te encontrou? Você estava quebrado, desmaiado. De repente vem aquela unção e você, me sinto vivo de novo. Fui na frente, aceitei Jesus. E aí, depois de nos encontrar, Ele nos guarda, nos dá proteção, sim. Quantas vezes a gente se levanta do nada assim, fala, não tem motivo nenhum para estar em pé, e a glória de Deus nos põe em pé. A gente vai, enfrenta coisas, e quando a gente percebe aquilo que nos assustava ontem, já superamos faz tempo. Mas quando chega na fase do despertar, é nessa parte que a gente sofre, porque todo despertar de Deus exige deixar alguma coisa para trás. É aí que a porca torce o rabo. Ser encontrados por Deus, uau! Ser guardados por Deus, maravilha! Ser despertado por Deus, aí fica estreito. Existe uma diferença entre nascer e crescer. Todo mundo nasce, mas nem todos que nascem crescem. Eu posso nascer de novo, me batizar, mas nunca crescer. Eu posso aniversariar anos e anos na igreja, mas o fato de nascer não significa que você cresceu. E é por isso que o despertar é o desafio. Toda águia nasce com asas, mas ela não nasce sabendo voar. Da mesma forma que todo cristão que nasce de novo também não nasce maduro. E existe uma diferença entre receber uma nova vida e receber uma nova mentalidade. Eu posso sim ter me batizado, entregue minha vida a Jesus, e ter uma mente completamente horrível, antiga, inadequada. É por isso que Paulo vai sempre dizer em Romanos 12:2: transformem-se pela renovação da sua mente. Veja, quando eu nasço de novo, a minha salvação em Cristo, ela muda a minha posição diante de Deus. Antes eu era um pecador, eu era alguém que não tinha acesso a Deus, mas quando eu nasci de novo, eu tenho acesso à presença de Deus. Mas o fato de nascer de novo não significa que eu estou transformado. Eu preciso de uma transformação, porque de um lado o nascimento novo me coloca numa nova posição diante de Deus, mas a transformação muda a forma como eu enxergo a vida, enxergo as pessoas, enxergo a minha renda, enxergo a igreja, enxergo o mundo, porque evangelho é transformação. Então eu posso estar nascido de novo, enxergando a vida como sempre enxerguei. Não há nada diferente. Eu posso pertencer a Cristo e ainda continuar interpretando a minha vida como sempre interpretei. Não vejo beleza, não vejo milagre, canto, choro, falo em línguas, mas quando eu tenho um diagnóstico, o diagnóstico sempre é horrível, sempre com as mesmas inseguranças, mesmos traumas, mesmas desculpas, aqueles mecanismos de defesa, sabe? E aquele medinho de dar um passo para frente, porque Deus me salvou, glória a Deus, mas eu ainda não amadureci, eu ainda não sei quem eu sou. E é exatamente isso que Moisés está falando. Deus desperta o seu povo, a sua ninhada, como a águia desperta. Agora é importante entender, o ninho, ele vem antes do voo. Uma águia não bota o ovo para fazer o ninho, ela faz o ninho para botar o ovo. O ninho vem quando não existe ovo. O ninho vem antes do nascimento. O ninho é o ambiente para receber a vida. Cada galho que a águia coleta para colocar no ninho representa lugares onde a águia voou. Os galhos não são iguais. Há galhos de todo tipo de árvore. E não só há galho que é feito o ninho. Existem especiarias. Existem uma série de elementos, uma série de situações que a águia visita, e se ela entende que faz parte de um bom produto, de uma boa matéria-prima por ninho, a águia leva. Na verdade, o galho é uma coleção de histórias de onde a águia passou. E isso aqui é uma imagem extraordinária, porque antes mesmo do filhote nascer, ela já tinha cercado o ambiente que vai colocar o filhote com as suas próprias experiências.
E a gente vive isso. Antes de você nascer, já existia um ninho. Um ninho que você, quando abriu o olhinho ali, já estava nele. Não importa se você nasceu no estado de São Paulo, em outros estados. A verdade é que você não escolheu os seus pais. Seus pais já estavam lá. Você não escolheu a qualidade da sua infância. Alguns nasceram em lugares que teve do bom e do melhor. Outros passaram fome, necessidade. Você não escolheu a cultura da sua casa. Alguns já nasceram num lar que o pai e a mãe eram crentes em Cristo Jesus. Outros não. Outros nasceram em lares de ímpios, onde o vício estava lá, o palavrão. Quantas e quantas crianças que hoje são adultos viram suas mães apanharem de seus pais? Quantos e quantos viram agressões? A gente simplesmente, quando se deu conta, estava lá. Nós também não escolhemos as palavras que a gente ouvia enquanto crescia. Alguns foram tratados com muita gentileza, carinho. Não, meu filho, você é uma bênção. Não, meu filho, você é um presente de Deus para mim. Outros não. Você é um peso aqui em casa. Você é um problema. Você é um inferno. Você é um demônio na minha vida. Desde o dia que engravidei de você, minha vida acabou. A gente não escolheu. Porque antes da nossa primeira escolha, centenas de escolhas tinham sido feitas pela mamãe águia, que monta o ninho de acordo com a sua experiência. Todos nós temos um ninho, gente, não tem como negar. E esse ninho nos faz perceber, nos faz interpretar a vida. Esse ninho nos dá valores. Esse ninho mostra o que eu gosto, o que eu não gosto. Esse ninho me fala o que é amor. Muito da forma como eu trato minha esposa, meu esposo, vem de como eu vi meu pai e minha mãe tratar um ao outro. Muitas vezes a forma como eu lido com o dinheiro, o medo. Não tem jeito, o ninho ele vai formando, porque eu vejo a vida pelos galhos do ninho que mamãe criou. O galho do ninho que papai criou. Tem pessoas que são confiantes, porque viveram de ninhos de confiança. Pais desbravadores, mas muitos vieram de lares acomodados. Pessoas que a vida inteira não lutaram por nada. E tudo isso define um pouco da gente. E é por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e interpretar completamente diferente. Você pode olhar para uma situação e o teu vizinho do lado falar assim: ixi, eu vou enfrentar isso aí. E você diz: Deus me livre, eu estou fugindo daqui. Porque muito do que vamos fazer depende do ninho. O mesmo problema, mas por lentes diferentes. Cada um enxerga de um jeito. Os gravetos do meu ninho forjaram o meu coração. Só que o maior poder de um ninho não é sobre onde você nasceu. Você não tem como evitar o que nasceu. Mas o maior poder do ninho é interpretar através de você tudo que vai acontecer após isso. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está prestes a despertar você para uma nova estação. Deus vai sacudir o ninho que você está até hoje, porque o ninho não é uma maldição. Eu não estou dizendo que o ninho é ruim. Deus sabe onde me colocou. Eu não nasci onde nasci, tive os pais que tive, porque Deus errou. Deus não cochila, Ele não é um velho gagá que dorme no trono. Ele sabe o que faz. E o ninho não é uma maldição, o ninho é uma bênção. Então, antes de falar sobre sair do ninho, eu preciso dizer que o ninho é um lugar que a gente tem que honrar, porque o texto não apresenta o ninho como um problema. Moisés não está dizendo: olha, o ninho é um problema. Não, Moisés está dizendo que o ninho faz parte da vida. O problema não é o ninho, o problema é permanecer nele depois que Deus decidiu que chegou a hora de voar. O problema é permanecer nele quando Deus construiu a águia para uma inteligência e quando eu me recuso a sair de lá. O ninho não é ruim, o ninho é uma bênção. A águia, quando constrói o ninho, ela constrói em lugares altos. Ela escolhe um lugar específico, num lugar que os predadores não alcancem. Você pode não ter morado na melhor casa, pode não ter tido o melhor pai que achava que queria ter, ou a melhor mãe, mas você está aqui, você sobreviveu. De alguma forma, o lugar onde você foi inserido protegeu você, cuidou de você, alimentou você. Você teve, pastor, não foi o melhor, mas protegeu você. Porque é no ninho que a gente cresce.
É lá que os predadores não nos alcançam. E de alguma forma tão poderosa, muita coisa conspirou para você não estar aqui hoje. Você está e tem a oportunidade de ser totalmente transformado. Deus sabe quem nós somos, e nenhum de nós está pronto. Fomos influenciados por papai e mamãe, fomos influenciados pelo ninho que viemos, crescemos, fomos corrigidos, mas mesmo nas dores fomos formados. Mas chega uma hora que o nosso Deus vai mexer com a gente. Ele vai mexer. Olha, irmãos, talvez seus pais não acertaram em tudo. Talvez seus pais ou aqueles que te criaram tenham falhado em muitas coisas, mas ainda assim Deus os usou para preservar você até aqui. Nunca amaldiçoe o seu ninho. Mesmo que você não entenda, nunca amaldiçoe o seu ninho. A Bíblia diz: honre teu pai e a tua mãe. Pastor, mas eu não me conformo. Conforme-se, porque de uma forma que até mesmo você não entende, Deus usou aquele ambiente para preservar você, para chegar até aqui. Eu queria que você levantasse sua mão e agradecesse a Deus pela vida dos seus pais, mesmo que eles não estejam vivos mais, mesmo que seja um pai que você nem fala mais com ele, mas eu queria que você tivesse esse poder de ouvir a palavra. Agradeça a Deus. Pai, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pai que está aqui, da minha mãe que está aqui, Aureliane, Antônio Carlos. Eu quero agradecer a Deus pela vida deles. Agradeça pela vida dos seus pais. Agradeça, talvez você foi criado pelo seu avô, pela sua avó, pela sua tia. Agradeça. Repreenda essa ideia de amaldiçoar a tua origem, amaldiçoar o teu ninho. De alguma forma você está aqui porque o ninho que Deus te plantou preservou você e cuidou de você. Amém, diga graças a Deus. O ninho cumpre a missão, sempre cumpre. De alguma forma nós crescemos nele. Mas tem algo que a metáfora que Moisés está contando sobre comparar Deus com uma águia muda, porque o ninho ele foi construído para desenvolver o filhote. O filhote nasceu, mas o fato de nascer ali não significa que ele tem condições de se desenvolver ali. Então a Bíblia diz que Deus desperta, porque o ninho não substitui o céu. O ninho é o momento. E é isso que acontece com muitas pessoas, porque a gente continua vivendo, crescendo, tirando conclusões que a gente sempre teve desde a infância. Pessoas que interpretam a vida como sempre interpretaram, não crescem, tem barba na cara, cabelo fica branco, fica mais velho, tem filho, tem neto, mas continua interpretando a vida como sempre interpretou desde criança. É um velho moleque, é uma velha menina, é uma pessoa imatura, não sabe suportar. Por quê? Porque não consegue viver o propósito. Você está vivendo num ninho, continua enxergando Deus do mesmo jeito que enxergava quando era criança, continua enxergando trabalho como enxergava quando era criança, continua enxergando responsabilidades maduras de homem e mulher como era criança. E esse é o problema: o corpo cresceu, a idade passou, mas a mente nunca saiu do ninho. Eu preciso daquele espaço, eu preciso estar ali, protegidinho, calminho. Eu não consigo transportar isso, e é por isso que Paulo fala: renovem-se pela transformação do seu pensamento. Porque a verdadeira transformação não é quando Deus muda o lugar que você está, mas é quando Deus muda como você enxerga a vida. Porque não adianta jogar uma águia para fora do ninho se a cabeça da águia não muda. É o que a gente sempre diz. Eu preguei sobre isso quinta-feira retrasada, sobre dinheiro. Não adianta você ganhar mais se você não sabe administrar o pouco. Não adianta. E Deus quer e tem planos para nós, porque uma mente renovada, ela muda, ela é flexível, ela avança. E chega um momento que o próprio Deus diz: eu tenho que fazer você cumprir o propósito que eu fiz você. Eu não fiz você para estar aí. E aí vem a crise, porque como é que Deus vai me fazer cumprir o propósito se eu não consigo largar o ninho? Se eu não consigo dizer: eu não quero me ver fora daqui, eu não quero sair, porque esse lugar foi meu abrigo, esse lugar foi a minha proteção, esse lugar foi a minha formação, mas esse lugar não suporta mais aquilo que Deus tem para fazer. Aí vinha um conflito, porque eu estou acostumado que Deus sempre vai fazer aquilo que quer fazer em mim, preservando tudo que eu sempre carreguei. Então eu quero crescer, mas não quero abrir mão das sacolas que trago da vida. Eu quero crescer, mas não quero abrir mão das coisas que trago da jornada. Só que Deus está dizendo: será que realmente esse ninho é bom para você? Será que essa forma de falar, esses hábitos, essa postura que você tem de reagir à vida, será que é isso que vai fazer você cumprir o propósito que tenho para você? Será que você ainda pertence a esse ninho?
Será que você não está grande demais para morar num lugar tão pequeno? Será que não está na hora de mudar a forma que fala? Será que não tem? Porque você pede para eu te usar, você pede. Nas suas orações você sempre diz: Senhor, me usa, Senhor, me surpreenda, Senhor, derrama sobre mim mais poder. Mas o ninho não cabe o que você me pede. O ninho é pequeno, e colocar mais coisas no ninho vai te esmagar aí dentro. Olha, queridos, nós não temos muitas vezes problema de largar o pecado, porque o pecado ele começa bom, mas logo a gente se liga que não vai dar bom. O pecado talvez não seja um grande problema para aquele que realmente quer Jesus, porque a gente se liga que vai passar vergonha se ficar pecando, vai ser humilhado, vai perder o nome. Então o pecado ele já dá os spoilers, até porque a gente conhece um monte de gente que está se afundando. Então é fácil dizer: pecado não vale a pena. O problema talvez não é o pecado, o problema são as coisas que a gente gosta, são as coisas que nos trazem coisas boas mesmo, coisas diferentes. O pecado talvez nem é o grande problema, mas o problema talvez seja olhar para situações que Deus quer mudar na minha vida, e eu falo: mas sempre foi assim, sempre foi assim. Mas sair daquilo que é bom, largar aquilo que é bom, é muito difícil perceber o que Deus está encerrando, porque já cumpriu um propósito. Ninho não é maldição, ninho é uma bênção, mas escola não é moradia. Eu terminei o primeiro grau, saí da escola. Eu terminei o colégio, saí da escola. Eu terminei a universidade, saí da universidade. Porque escola não é lugar para morar, escola é lugar para passar. Deus não te deu um ninho para morar, Deus te deu um ninho para passar. Pastor, mas eu não estou entendendo. Você vai entender. Você vai entender, porque tudo aquilo que quando se ameaça arrancar da sua vida te faz ficar revoltado, nervoso, são ninhos. Porque nós nos acostumamos com um jeito, nós queremos preservar memórias, e Deus está dizendo: como a águia desperta a sua ninhada, como a águia desperta a sua ninhada. Moisés podia dizer: como a águia alimenta seus filhotes, assim Deus faz. Não é isso que ele falou. Como a águia protege os seus filhotes do ninho, assim Deus faz. Não. Como a águia traz proteção contra os predadores. Não, ele escolhe a palavra para simbolizar Deus. Como a águia desperta a sua ninhada. Hoje é uma manhã de despertamento espiritual. Hoje é uma manhã onde Deus vai saculejar o ninho da sua vida. Hoje é uma manhã onde não vai encontrar posição para cochilar, não vai encontrar posição para tirar o soninho da tarde, não vai encontrar posição para ficar tranquila. Por quê? Porque é momentos onde o Espírito de Deus está. Você não precisa de conforto mais, bonitão. Você não precisa mais de carinho, bonitona. Você não precisa mais de cafuné, não. Você precisa parar de preservar o conforto e trazer o incômodo, porque Deus chegou o tempo de dizer: se eu continuar tornando a sua vida confortável, você vai impedir aquilo que eu fiz você para ser. E Deus não vai negociar o propósito com você. Deus não vai diminuir um milímetro daquilo que sonhou para você. Você pode dizer: ah, pastor, mas está tão confortável aqui. Mas você não é seu, você é dele. Você não é seu dono. Quando você entrou nessa pia batismal, você disse: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ai, mas eu trabalhei tanto para ter o que tenho. O problema é seu, o que você tem não é seu, é dele. Ah, mas minha vida está toda organizada, horário, rotina, eu não quero que nada interfira. A vida não é sua, a vida é do Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você, talvez uma má para alguns. Deus vai despertar você do ninho. Deus vai despertar você do ninho. Você está grande demais para morar nesse ninho. Você está grande demais. Deus te deu
deu asas, e asas não abrem no ninho. Asas não abrem no ninho. Sabe o que acontece? Uma águia que abre a envergadura fora do ninho, nunca mais ela consegue voltar para o ninho. Saiu uma vez, não cabe mais. Saiu uma vez, não entra mais. E eu quero dizer, Deus está te tirando para uma fase que, se você tentar voltar, vai se machucar, mas nunca mais vai voltar. É um novo tempo. A águia Jesus vai agitar você. E não é porque deixou de te amar, e não é porque abandonou, é porque exatamente te ama. Que Ele não vai deixar você interpretar a vida pelo galho que você nasceu, que você não vai interpretar a vida pelas perdas que teve. Jesus sabe de onde você veio, e é exatamente assim que Ele vai fazer. Há fases que tudo estava preservado, tudo estava amarrado, tudo estava previsível. Aí você diz: graças a Deus eu cheguei, graças a Deus, casa em ordem, casamento em ordem, filho em ordem, agora é só sentar e relaxar. E Deus está dizendo: tolo, você não sabe que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem mente humana imaginou. Você não sabe que a minha graça vai se aperfeiçoar. Eu não te fiz para se satisfazer, eu te fiz para você me satisfazer. Sou eu que quero me alegrar com a tua vida, e eu tenho projetos para você. Deus não mudou, e Ele não vai parar até você crescer o tempo que tem que crescer. Eu tenho uma palavra para você. Tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você. Deus, levanta a mão para cá. Deus não vai permitir que o seu crescimento seja sufocado pela sua acomodação. Deus não vai permitir que o seu avanço seja sufocado pela sua acomodação. E até você levantar, Ele vai sacudir. Ele vai sacudir. Ele vai sacudir. Alguns já estão sentindo que Deus está sacudindo. Alguns já estão dizendo: pastor, eu não consigo mais ficar tranquilo. Deus está sacudindo. E não é porque Ele te odeia, não, é porque Ele te ama. Não adianta fingir que não é com você, não. Você sabe que é com você. Não adianta fazer essa cara de desentendido, não. Você sabe, Deus está falando aqui: eu estou sacudindo, estou sacudindo, estou sacudindo. Ou você voa, ou você vai ter torcicolo. Ou você voa, ou o pescoço vai deslocar. Eu não paro de sacudir. Eu não vou, assim como a águia desperta a sua ninhada, Deus conduz o seu povo. Eu estou sendo sacudido. Eu estou. Deus está dizendo: eu quero mais, não pare. Porque nós temos essa tendência de olhar algo bom e falar: cheguei, cumpri. Tu não sabe nada. Tu não enxerga um segundo à frente. Como é que você está falando no espelho: graças a Deus eu cheguei? Chegou onde, bonitão? Onde tu chegou? Porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Vai marchar. Tu não chegou coisa nenhuma. O dia que tu chegar, vai ter um velório lá e tua família vai velar teu corpo. E Deus vai dizer: volta para mim que agora você chegou. Enquanto o coração está batendo, tem lenha para queimar. E Deus está dizendo: eu não te fiz para ficar a passeio, eu te fiz para cumprir propósito. Eu não te fiz para ficar desfilando pelas vielas da vida, eu te fiz para representar o meu nome. Vai queimar sim, vai voar sim, e eu não vou parar de sacudir até o dia que você entender para aquilo que eu te chamei. É assim que é. A maior tragédia não é perder um ninho, a maior tragédia é perder um propósito tentando preservar um ninho. Eu prefiro me apequenar do que enfrentar um lugar que eu tenho que sair. Gente que fala: Senhor, me prospera, mas é frouxo, não tem coragem de largar o ninho que está. Me prospera, Senhor, mas fica lá sendo humilhado por alguém. Jó, no capítulo 29, 18 do seu livro, ele fala algo incrível. Antes de Deus tirar os 10 filhos, antes dele perder todo o dinheiro dele, antes dele ficar doente, olha o que ele pensava. Ele fala isso: eu pensava, morrerei em casa, os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Sabe nada, inocente. Isso aqui é o que ele pensava. Sabe o que ele diz? Eu vou morrer aqui. Sou um homem abençoado, sacrifico pelos meus filhos são tementes a Deus, sou bem casado, tenho grana, que vida maravilhosa, morrerei assim. Uau! Mas Deus diz:
eu tenho um futuro melhor para você. Eu tenho coisa maior. Aí Deus vai na vida de Jó e 10 filhos morrem. O patrimônio vai embora. Os empregados morrem. O corpo dele, eu não sei que doença foi, mas Deus permitiu o diabo adoecê-lo. No laboratório do inferno deve ter sido uma misturada de doença, que até pus vertia de sua pele, e ele se coçava com um caco de telha. Foi uma doença que Satanás deve ter inventado. A mulher dele diz para ele morrer, porque o Deus dele o abandonou. O ninho de Jó foi sacudido quando ele dizia: eu vou morrer assim maravilhosamente bem. Mas o objetivo de Deus nunca foi destruir Jó. Foi destruir a falsa segurança de Jó. Quando você disse: ai, agora me aposentei, agora passei no concurso público, graças a Deus eu tenho estabilidade. Ai, agora estou namorando, meu Deus, patiti eu não fico. Glória. A gente tem essa sensação de cheguei. Chegou onde, irmão? Você está numa maratona, não está num tiro de 100 metros. Maratona não é ganhando, olhando o próximo quilômetro, não, é olhando o final da corrida. E o final da corrida é quando Jesus voltar, é só lá que você para. Então Jó tinha uma falsa segurança. Só que no final do livro dele, Deus não apenas restituiu ele, Deus se revelou a ele. No versículo 5 de Jó 42, depois de perder tudo, Deus sacudir o ninho e Deus devolver tudo, porque Ele sempre devolve. Ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que o Senhor deu uma sacudida no meu ninho, agora que o Senhor me deu uma bela despertada, agora eu posso dizer uma coisa bem alto: agora os meus olhos te veem, Senhor. Antes da crise eu conhecia as obras de Deus. Depois que Ele me sacudiu, eu conheço o próprio Deus. Não são só as mãos, eu conheço Ele. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas se Deus está agitando o seu ninho, Ele não só vai mudar suas circunstâncias, mas Ele vai aproximar o relacionamento que Ele tem com você. Ele vai aproximar a unidade que tem com você. Eu não sei para que eu estou pregando aqui. Você está dizendo: pastor, parece que eu estou num liquidificador. Cada dia é uma bomba, cada dia é uma notícia, cada dia é um negócio. Quando eu resolvo em casa, na empresa, quando eu resolvo na empresa, na igreja, quando eu resolvo na igreja, eu bato o carro. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? É o diabo, é o capeta. E Deus está dizendo: ei, você está grande demais para morar aí dentro. E você, como não se toca, eu tenho que agitar. Começa a entender quem eu sou, porque eu não vou te amar à distância. Eu não vou ser teu Deus à distância. Eu não quero que você me conheça da boca dos outros. Eu não quero que você me conheça da boca do pastor e nem das páginas da Bíblia. Eu quero andar com você, eu quero estar com você, eu quero ser o teu Deus, o teu amigo, o teu pai, o teu conselheiro. Eu quero ser aquele que será o maior amor da sua vida. Eu quero ser. Aleluia. Eu encerro dizendo que tem mudanças que parecem castigo, sabe? Mas não são castigos, são convites. Cada vez que Deus te sacode é um convite para crer mais nele, depender mais dele. Tem portas que parecem se fechar contra nós, mas elas estão se fechando atrás da gente, dizendo aqui: não entra nesse quarto mais não, acabou, sai daí. É como se Deus falasse: sai daqui, meu. Mas eu quero. Não tem como voltar. Você não vai voltar para o lugar onde eu estou tirando você. Eu não vou deixar. E talvez essa frase que eu vou dizer resuma tudo. Nem toda crise que você está aí chorando, tromba de elefante, ataque de pelanca, nem toda crise é ataque do inferno.
Até mesmo as pessoas que tiram a nossa paz, muitas vezes nem são demônios que estão nelas, muitas vezes é Deus usando elas para agitar também. Algumas crises são prova do amor de Deus, que se recusa a deixar você viver abaixo do propósito que Ele estabeleceu. É por isso que a pergunta não é: Deus, por que o Senhor está agitando a minha vida? Mas a pergunta certa é: Deus, o que o Senhor está tentando desenvolver em mim? Que se eu continuar nesse lugar confortável, eu nunca vou conseguir ser. O quê? Deus não agita o ninho porque quer destruir o filhote. Ele agita porque quer revelar as asas. Mas eu encerro. Põe o Deuteronômio 32:12. Porque o objetivo de Moisés aqui não é exaltar a águia. Logo depois de dizer como a águia desperta a ninhada, Moisés termina falando o seguinte: o Senhor sozinho o levou. O Senhor os guiou. A conclusão de Moisés não é que a águia é o símbolo da perfeição. A conclusão de Moisés é que não é sobre aprender a voar, é sobre aprender a confiar naquele que guia, naquele que conduz. Então, quando você não estiver confortável no próximo passo, mas Deus está sacudindo, não fica discutindo com Deus. Confia no Deus que guia, confia no Deus que conduz. Enquanto a sua segurança estiver no ninho, qualquer coisa que te ameace sair do ninho, você vai olhar como algo ruim. Mas quando a sua segurança estiver naquele que guia, até o deserto é caminho, até o deserto é provisão. Sabe, Jesus diz em Mateus 8:20, isso é lindo. Ele fala pra gente que as raposas têm o quê? A raposa tem sua toca. As aves do céu têm o quê? Tem o seu ninho. Mas aí ele vai falar dele. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está falando é poderoso, porque ele está dizendo: a raposa, para ficar bem, ela depende de um covil. A ave, para ficar bem, ela precisa de um ninho. Mas o filho do homem, ele vive completamente dependente da vontade do Pai. Ele não precisa de ninho, ele não precisa de covil. É isso que Deus está formando em você hoje. Uma fase da sua vida em que Deus usa estruturas passageiras para te ensinar. Mas vai chegar um momento que essas estruturas vão passar, e Ele vai continuar sustentando você para sempre. Você vai trabalhar num lugar, vai ser demitido e está tudo bem. Aquele lugar te ensinou o que tinha para ensinar, e você vai para o próximo lugar. Você vai morar na casa dos seus pais, vai ser uma bênção. Eles vão te ensinar o que tem que ensinar, e daqui a pouco você casa e vai para a sua casa e está tudo bem, não tem trauma. Você vai congregar numa igreja. Eu não sou alguém que fala assim: pastor, eu vou viver naquela igreja e morrer naquela igreja. Meu irmão, se você sentir de ir para a assembleia, Deus te abençoe. Você só não pode largar Jesus. Você quer sair dali? Eu jamais vou pedir para alguém morrer aqui, pelo amor de Deus. O que você não pode largar é Jesus. Ah, pastor, eu quero congregar numa igreja perto da minha casa. Você é muito bem-vindo a qualquer lugar. E se você está me assistindo, quiser vir para Lírio também, algum pastor te segurar, não olha para ele não, olha para Jesus. Vai para a igreja que você gosta, a igreja que você quer estar. E pelo amor de Deus, ninguém aqui precisa morrer na Lírio não. Se amanhã ou depois você quiser mudar, o que você não pode largar é Jesus, porque tem fases que são temporárias, tem igrejas que são temporárias, tem igrejas que eu vou aprender tudo que tem para aprender e depois estou indo embora fazer outra coisa, e está tudo bem. Eu tenho maturidade para entender isso, e nunca vou chorar por um membro que vai embora, porque eu sei que Deus, se está na vida dele, Deus se move nele e direciona ele, acabou. Como também celebra os que chegam. O que eu quero dizer é que estruturas mudam, pessoas mudam, ministérios mudam, igrejas mudam, empresas mudam, mas o Senhor permanece o mesmo para sempre. Deus permanece o mesmo. E lá no versículo 11 diz que Ele estende as suas asas e os leva sobre elas. Coloque-se em pé. Como a águia desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-los. Ela joga eles do ninho, ela empurra do ninho, mas ela vai buscar, não vai? Fala comigo: Deus sempre me busca. Olha que lindo. A mesma águia que provoca o voo é a mesma águia que sustenta durante o aprendizado.
Deus não está te chutando para fora. Deus está dizendo, vamos para fora, mas eu estou lá para te segurar se você não aguentar o tranco. Eu estou lá para te ensinar. Se você tiver que pular do ninho 10 vezes, eu te pego 10 vezes. Você não vai cair do penhasco. Teu Deus não te abandona no ar. Ele permanece perto. Ele recolhe você quantas vezes for preciso. Ele protege você. Ele continua conduzindo você, porque Ele não perdeu o controle. Não perdeu. Feche os seus olhos e repita o que eu vou dizer aqui. Você que está sendo sacudido hoje, diga assim: Senhor Jesus, ensina-me a confiar mais na Tua direção do que na minha estabilidade. Ensina-me a confiar mais em Ti do que no meu conforto, porque o meu destino